Olá, bom dia, queridos. Que alegria estar com vocês. Que alegria poder liberar a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Gente, eu estou feliz porque estou falando aqui de um tema glorioso que é desfrutar a presença de Deus. Eu estou exatamente naquele momento em que a arca foi colocada no Santíssimo Lugar. E eu estou falando aqui, irmãos, acerca desse tabernáculo, nessa constituição, onde o sacerdócio, após oferecer o sacrifício, ele vinha para o santo lugar, onde ele tinha o candelabro, que representa a constituição da igreja, onde ele tinha o altar de incenso, que representa as orações dos santos, onde ele tinha a mesa da proposição, que representa a provisão. Aleluia! Deus é completo. E agora nós estamos numa caminhada e vamos chegar até a Arca da Aliança, que está no Santíssimo Lugar, que representa o nosso espírito, onde tem dentro do espírito a morada de Deus. A morada de Deus é exatamente onde a arca está, é ali que Deus está. E lá no tabernáculo Deus estabeleceu assim, porque ele vinha naquele lugar. Gente, ali na Arca da Aliança é onde vinha o perdão para o povo. Na Arca da Aliança é onde vinha a graça de Deus para o povo. O povo estava em pecado, eles traziam o sacrifício, era oferecido. Então havia um processo ali, né? Mas ele culminava, finalizava lá no Santíssimo Lugar, com a presença manifesta de Deus. E quando o sacerdote, o sumo sacerdote, amados, ele entrava ali uma vez por ano, e ele então aspergia ali o sangue, né? Só que para ele fazer isso, ele teve que fazer uma preparação na entrada, ele teve que orar na entrada, ele teve que preparar incenso, ele teve que preparar mirra, ele teve que preparar ali, amados irmãos, as especiarias, ele teve que realmente, amados, trabalhar na entrada, até que a fumaça cobrisse o lugar, e o sacerdote não poderia ver aquela arca com seus olhos naturais. Então ele ali chegava e só conseguia ver com os olhos espirituais. Então ele ali aspergia o sangue do sacrifício. O que acontecia? O povo era perdoado do pecado. Então, enquanto o sacerdote estava fazendo esse trabalho, irmãos, e ele não era morto ali, o que acontecia? O povo fazia festa lá fora. Gente, é tremendo, né? Nós podemos trazer isso para nós no dia de hoje e ver que a presença de Deus, ela está no nosso interior, ela está no mais íntimo do nosso ser. E próximo desse lugar tem a nossa alma, tem a nossa vontade, mente e emoção, aonde o desejo de Deus é que essa alma seja santificada todos os dias. E nessa santificação da alma, então existe uma comunhão plena, então uma esfera gloriosa da presença de Deus começa a envolver a alma e o espírito, e assim sendo, o nome do Senhor é glorificado e a presença do Senhor é uma realidade neste lugar. Gente, isso é tremendo. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito no seu interior. Eu queria que você agora entendesse o valor que você tem, o valor que Deus deu para você, essa oportunidade única e gloriosa, irmãos, de mergulhar nessa graça magnífica do Senhor e conhecer, aleluia, a visão do reino do Senhor. Porque a graça, ela traz para dentro de você a cruz, ela restaura a imagem, e agora Deus é completo dentro de você, e a partir dali Deus avança com a sua presença. Avança por quê? Para aquela sua parte íntima, avança ali, irmão, para o teu ego. Deus avança mexendo, sabe, no seu achismo, mexendo no seu orgulho, e Deus agora vai transformando, e o homem vai invocando o Senhor, e vai então, irmão, sendo renovado, e a porta do jardim vai se abrindo, até que agora, irmãos, acontece a vida prática da igreja. Oh, aleluia! Como é maravilhoso entender, sentir, ouvir a voz poderosa do Senhor. Gente, então, o que acontece? Essa presença de Deus, agora nós então conseguimos desfrutar dela quando a gente compreende que essa presença do Senhor, ela não é estática. Hoje a cruz liberou a presença do Senhor para andar e caminhar, crescendo em todo o nosso ser.
né? O nosso corpo exterior, ele é apenas a expressão daquilo que está no interior. Se a presença do Senhor está no interior, se você está cheio do Senhor, então agora o seu exterior vai realmente, amados irmãos, expressar essa grandeza do Deus que está dentro, né? Então a presença do Senhor, irmãos, tem que ser desfrutada. Mas acontece que existe uma voz maligna, que vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que confunde a nossa cabeça e diz: mas você não merece a presença de Deus. Olha o tanto de pecador que você é. Gente, a presença de Deus é para libertar-nos. A presença do Senhor é para nos socorrer. A presença do Senhor é para nos resgatar. A presença do Senhor é para nos levantar. A presença do Senhor é para fazer de mim, de você, verdadeiramente um vaso de Deus. Então abra o teu coração para esse entendimento. Entenda no Espírito o propósito de Deus e a vontade de Deus. E creia que Ele está fazendo algo diferente na sua vida. Ele está levando você a entender o plano da sua presença. Ele está levando você, amado, a desfrutar. Então, quando se fala da Arca da Aliança, está falando da presença manifesta de Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Eu posso aqui lembrar com vocês algo que a gente prega muito, né? Inclusive essa semana já ouvimos alguma coisa a respeito, pelo pastor Luiz Augusto, acerca da Arca da Aliança. Quando Davi, irmãos, ele começou a reinar sobre todo Israel, a primeira coisa que Davi pensou foi levar a Arca da Aliança para a casa de Davi, ou para a cidade de Davi, ou para o local onde Davi estabeleceu como adoração, né? E ele sabia que a arca representa a presença do Senhor. Incrível olhar para o rei Davi e olhar para o rei Saul. O rei Saul, o rei antecessor de Davi, ele só perguntou uma vez pela arca. Ele não estava nem aí com a arca. Porque essa arca, irmãos, ela tem uma história. Ela tem uma história muito grande. Lá atrás, um dia, amados irmãos, essa arca foi perdida. Os filisteus tomaram essa arca e levaram embora. Quem se lembra da história, né? Do sacerdote Eli, dos seus filhos, ou Finéias, né? E ali tinha uma mulher que estava grávida, e a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, e agora a família morre o sacerdote, né? Morre os 2 filhos, e quando a mulher sabe a notícia que o seu marido morreu, ela também começa a dar à luz o filho e morre também. E esse filho nasce e ganha o nome de Icabô, ou Icabode. Icabode quer dizer, foi-se a presença de Deus, foi-se a glória de Deus. E ele estava falando da arca, né? Então essa arca, irmãos, que foi-se embora, ela ficou na casa, né? Primeiro os filisteus a tomaram, a arca, e não resistiram permanecer com a arca. Sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a ficar doentes. Os filisteus começaram a ter caroços pelo corpo, começaram a ter inflamações, começou a fluir hemorroidas, começou a acontecer muitas coisas. Então eles falaram: não dá, essa arca é um problema. Gente, era só uma coisinha de madeira, revestida de ouro. Só que ali estava a presença de Deus. Olha que louco. E então, os filisteus resolveram, irmãos, tirar a arca do meio deles. Mas o que vamos fazer com a arca? Perguntaram os filisteus. Vamos levar no templo de Dagon? Está escrito. E eles levaram a arca no templo de Dagon e deixaram lá. Irmãos, na primeira noite, né? Na primeira noite já veio a reação da presença da arca. O que aconteceu? Dagon não se sentiu bem com a arca. A presença de Deus foi feita, irmão, para estar dentro de mim e de você. A presença de Deus foi feita, a arca foi feita para ser carregada pelos sacerdotes. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Então, quem tem a arca da aliança é a igreja. Não os inimigos, não os filisteus. E o que aconteceu lá em Dagon, no templo? Em dado momento, irmãos, a cabeça dele começou a cair. E um dia acharam a cabeça dele no chão. Aí o que fizeram? Não tem jeito, a arca da aliança não dá. Levaram ela para a casa de um homem chamado Abinadab. E essa arca ficou lá. Gente, a presença de Deus está na casa de Abinadab. Futuramente entra quem? O rei Saul. E o rei Saul não está nem aí. Ele começa a reinar, mas não está nem aí com a arca.
Uma vez ele perguntou só, e não quis saber. Deixa eu pontuar alguma coisa para você aqui. Não existe reino sem a arca. Então, não existe reino sem a presença de Deus. Não existe reino sem a realidade da presença de Deus. Religião e reino é duas coisas que não se misturam. Religiosidade e reino não andam juntos, não caminham juntos. Saul era bonito, estava lá, era um bom guerreiro, não sei o quê, mas não tinha a presença de Deus. Até que Deus resolveu tirar ele do poder. E levantou quem? Davi. Davi é um rei segundo o coração de Deus. E que lindo ver Davi assumindo todo Israel. Mas antes de Davi assumir, eu quero pontuar com você uma coisa que eu acho incrível. Davi, como rei, que ele foi ungido na casa do pai dele, de Jessé, aos 15 anos de idade. E ele foi servir o rei insano. Para que Davi reinasse, ele teve que servir um rei que não tinha arca. Um rei que não tinha presença de Deus. Então Davi teve que ser experimentado. O que está acontecendo com você? Deus está te experimentando, te provando. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito mais além daquilo que você pensa e imagina. Então olha por essa visão. A arca está dizendo para você isso. Vou fazer algo diferente na tua vida. E Davi serve Saul. Serve com fidelidade, com seriedade, com sinceridade, com lealdade. Mas um dia, Davi se torna rei. É entregue para Davi o reino. Profeticamente, o filho de Saul entregou para Davi. E lá na frente, Davi assume o reino. Guarde isso e ouça a próxima reflexão amanhã. Eu vou continuar. Pai, obrigado por esse momento. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, queridos.